Profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Vou ler novamente, é Deus falando. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Será que Deus estava procurando um pedreiro? Será que Deus estava procurando um carpinteiro, um construtor, um engenheiro? Deus estava procurando um intercessor. Deus estava procurando alguém reto diante dele, alguém que levante as mãos, que interceda, alguém que se importe. Será que Deus vai encontrar hoje, nessa noite, em você, alguém que vai levantar as mãos para interceder pela tua casa, pela tua família, por essa cidade, por essa nação? Você crê que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, ocupe suas mãos, vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, aplaudindo e glorificando, Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Pai querido, a tua igreja te aplaude, te glorifica, abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos vamos ouvir, é a tua voz, é a tua palavra. Tome agora então os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. O profeta Ezequiel foi levantado pelo Senhor lá na Babilônia. Ele profetizou lá na Babilônia. Foi um período difícil, período do cativeiro, né? O Senhor enche Ezequiel, levanta ele como profeta, ele é cheio do Espírito Santo, e o Senhor vai usá-lo poderosamente naqueles dias. Ezequiel era de família sacerdotal, ou seja, um dia ele seria um sacerdote. No entanto, o templo foi destruído. Nabucodonosor não deixou pedra sobre pedra. E aí Deus vai aqui trazer a Ezequiel a revelação do porquê daquilo. O que foi que houve? O que foi que aconteceu? E neste capítulo aqui, o 22, nós encontramos aqui um panorama da condição espiritual de Jerusalém. E este panorama é dado não pelas palavras que saem da boca do profeta, ou por alguém do povo, ou por um sacerdote, mas o próprio Deus vai trazer este panorama aqui, que nós vamos entender. Eu vou resumir em princípio, em algumas poucas palavras, para você entender a condição espiritual de Jerusalém. Lembrando sempre que Deus havia dado através de Moisés a palavra, a lei, a conduta, como Deus esperava que o povo dele se portasse. E sabendo, obviamente, que a palavra serve não só para aquele povo naquela geração, há 2.500 anos atrás, mas serve também para nós. Nós olhamos a Escritura não só com as lentes do retrovisor do Antigo Testamento, mas tendo em frente, de frente conosco, o Novo Testamento, a aplicação para nós. Então, como é que estava Jerusalém? Depois você lê a partir do versículo 1, desse capítulo 22, mas o próprio Deus vai dizer que a cidade estava tomada de sangue. O próprio Deus vai dizer que fabricavam imagens de escultura, se voltaram à idolatria, ofereciam sacrifícios aos ídolos, comiam dos sacrifícios que ofereceram aos ídolos. A idolatria tomou conta de Jerusalém e Deus havia proibido terminantemente. Deus havia proibido, dizendo que não deveriam fazer nenhuma imagem de escultura. Deus condena, Deus proíbe, porque só existe um Deus. Aliás, a palavra desde o tempo de Moisés deixa claro que por trás da imagem tem demônio.
Olha a seriedade, a gravidade da coisa. O salmista vai dizer no Salmo 115 que a imagem tem olho, mas não vê, ouvido, mas não ouve, nariz, mas não cheira, boca, mas não fala, mão, mas não apalpa, pé, mas não anda. Se torne semelhante a ele quem nele crê, quem ele faz. Olha a gravidade da coisa. Mas Jerusalém estava assim, estava tomada de idolatria. Em Jerusalém derramava-se sangue inocente, não se dava mais valor à vida. Qualquer coisa era motivo de tirar a vida do outro. Em Jerusalém, as pessoas não honravam mais pai e mãe, o próprio Deus diz isso, né? Desprezavam o próprio pai e a própria mãe, abandonavam os órfãos e as viúvas. Os estrangeiros que lá haviam eram extorquidos, eram mentirosos, desprezavam as coisas de Deus, as práticas sexuais imorais eram os montes. O próprio Deus vai dizer, tem caso com a nora, tem caso com a própria irmã, não é? Tem relações sexuais com a mulher em período de menstruação, os adultérios eram uma prática constante, haviam matadores de aluguel, pagava-se para alguém tirar a vida de outra pessoa. Os agiotas que só pensavam no lucro estavam lá aos montes. Ou seja, os primeiros versículos desse capítulo, Deus traz um panorama da imundícia que estava entranhada em Jerusalém. Eu pergunto a você, será que está assim nos nossos dias, nessa cidade? Ou será que é só um retrato de Jerusalém de 2.500 anos atrás? Será que tem idolatria nessa cidade? Será que tem gente por aí que dobra os joelhos diante de imagem de escultura? Centros aí, mais centros de religiões que se prostram diante de imagem de escultura? Será que tem aí filhos rebeldes que desonram o pai e a mãe? Será que tem gente por aí nos vícios, nas bebidas, nas drogas? Será que tem gente por aí que tira a vida do outro por qualquer coisa? Pense você com você mesmo. Compreenda você que estamos lendo aqui não só sobre a Jerusalém de 2.500 anos atrás, mas sobre a nossa cidade hoje, do outro lado do mundo. Por quê, pastor? Porque o mal continua, o pecado continua, a malignidade continua. Mas se o povo, Deus escrevendo, estava completamente degenerado, será que tinha alguém lá que ainda não havia se degenerado? Será que havia alguém lá que pudesse mudar essa história? Será que os governantes, né, eram diferentes? Aliás, no versículo 24, o próprio Deus vai dizer, leia comigo o versículo 24, tu és uma terra que não estás purificada. Se não está purificada, está como? Contaminada, suja. Será que os líderes tinham um pulso firme? Tinham um bom testemunho diante de Deus? Olha como é que estava a classe política, os governantes, os que tinham a caneta na mão, a autoridade. Versículo 27, os seus príncipes, aqui está falando de governante, quem tem autoridade. No meio dela, estou em Ezequiel 22, versículo 27. Seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Note que aqui é Deus falando. Não é ninguém conjecturando, não é ninguém supondo, é Deus falando. Os governantes dessa época eram avarentos, só estavam interessados em dinheiro. Não governavam pensando para o povo, governavam se servindo do povo. Será que isso existe hoje? Gente por aí deitando numa cama de 60 mil reais, pago pelo nosso dinheiro? Gente deitando, sentando em sofás de 40 mil reais? Governantes com enxoval de fio egípcio que custou mais de 100 mil reais? Será que isso acontece nos nossos dias? Pense você com você mesmo. E as notícias que eu estou lhe dizendo são de agora, são de hoje, né? Será que o governo, os governantes, líderes que estão aí, se uniram em prol do benefício próprio, impondo uma tirania, impondo a injustiça? Porque o texto diz aqui, né, os príncipes se colocam como lobos que arrebatam a presa. Um lobo, ele devora. Um lobo, ele destrói. Amados, o nosso país tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Do mundo. O brasileiro trabalha, em média, pelo menos 4 meses do ano só para pagar imposto. 4 meses do teu ano, você só paga imposto. É muita coisa, não? A carga tributária. É muita regalia, muito privilégio.
Um trabalhador normal, comum, independente do ramo, ele vai trabalhar aí, uma mulher pelo menos 30 anos, um homem pelo menos 35, e aí quando for aposentar, a lei diz que o teto, o valor máximo da aposentadoria está na casa aí de 7 mil e alguma coisa. Depois de uma vida inteira de trabalho, né? O INSS vê a média dos últimos 15 anos de contribuição para poder ter o salário. Mas você sabia que um deputado, um senador, um governador, se ficou somente 2 mandatos, 8 anos no governo, tem direito a receber o mesmo salário que recebia pelo resto da vida? Coisa boa é ser deputado, não? Coisa boa é ser senador. Você sabia que gente aí no governo tem aposentadorias do legislativo, aposentadorias do executivo? Será que tem gente que se serve do povo nos nossos dias? Cumulam várias aposentadorias e aí o teto é o salário que recebia. Essa turma aí é tudo 40 mil para cima. Você acha um bom salário 40 mil? É pouco para você? Eu acho um belo salário, não? Se você parar para pensar que somente 1% da população brasileira ganha acima de 15 mil reais, 40 é um super salário. Se serviam do povo, devoravam o povo em benefício próprio. Será que isso acontece nos nossos dias? Pense você com você mesmo. A autoridade, é bem verdade que a palavra diz, é ministra de Deus, é constituída por Deus para fazer justiça e não a injustiça. Leia os noticiários. Brasil está passando vergonha em escala global pelas atrocidades que estão sendo feitas por alguns ministros da nossa Suprema Corte. Esse último final de semana, um dos homens mais ricos do mundo veio a público para denunciar as atrocidades cometidas por tal ministro em nosso país e deixou claro, a rede social é minha e aqui mando eu, porque o ministro dava ordem para dizer, bloqueie fulano, ciclano, beltrano, não é mais para ter essa rede social e você vai dizer que é você que fez. Olha que coisa boa. E ele disse, coisa nenhuma, e vou divulgar tudo que você mandou. Porque lá nos Estados Unidos ele diz, a liberdade de expressão é algo que está na primeira emenda, é algo garantido. Olha que coisa, né? Só estou lhe dando uma pincelada do panorama do nosso país. Mas se a classe política estava degenerada, e será que nos nossos dias está? Com uma ou outra exceção, 99%. Como é que estava a igreja? Como é que estava o povo de Deus? Como é que estavam a classe religiosa? Vejamos aqui. Olha o que diz o versículo 26 a respeito dos sacerdotes. Leia comigo o texto. Estou em Ezequiel 22, versículo 26. O seu sacerdote, é Deus falando, lembre-se disso. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o puro do impuro. E de meus sábados escondo seus olhos, e assim sou profanado no meio. Note que é Deus falando. Os sacerdotes tinham que ser os primeiros a guardar a lei. Não só a guardar no sentido de obedecer e praticar, mas sim uma ordem expressa do próprio Deus para ensinar ao povo. E se ensina não somente com palavras. Diga para quem está do teu lado, o exemplo fala mais alto. Lembrando que o sacerdote dos sacerdotes, o sumo sacerdote dos sumos sacerdotes, lavou os pés dos discípulos e disse, eu dei exemplo, para que do jeito que eu fiz, vocês façam também. Diga para quem está ao teu lado, Jesus é assim, ele não só falava, ele fazia, ele deu exemplo. Esses aqui estavam degenerados. A ordem, desde que Deus estabeleceu, né, o sacerdócio lá com Arão, com Moisés, era que eles vivessem a palavra, que eles ensinassem a palavra, instruíssem o povo, mas eles mesmos, diz aqui o texto, profanavam as coisas santas. Se você ler o livro do Êxodo, se você ler o livro de Levítico, você vai ver que no tabernáculo e depois no templo, tudo é santo. Por quê? Porque Deus é santo.
Tudo foi consagrado, tudo foi santificado, o tabernáculo foi ungido, foi consagrado, os utensílios todos foram consagrados, o sumo sacerdote foi consagrado, os sacerdotes foram consagrados, a unção era santa, o óleo era santo, o sacerdote era santo, a roupa era santa, o dízimo era santo, a oferta era santa, o altar era santo, tudo era santo. Por quê? Diga comigo, porque Deus é santo e Deus exige santidade. No livro de Levítico, que é a lei sacerdotal, várias vezes encontramos Deus deixando claro: sejam santos, porque eu sou santo. Só que profanavam as coisas santas. Deus diz mais: entre o santo e o profano não fazem diferença. Amados, nós temos que saber fazer diferença. As coisas não podem ser tudo é igual, coisa nenhuma. O que é santo, e o que é profano é profano. Deus deixa claro, sejam santos porque eu sou santo. A palavra deixa claro, Hebreus 12, não sejam profanos como o Esaú, que trocou a primogenitura por um prato de lentilha. O que é uma pessoa profana? É quem não valoriza as coisas de Deus. Será que você é profano? Pensa você com você mesmo. Você valoriza as coisas de Deus? Você valoriza a palavra de Deus? Você valoriza a casa de Deus? Você valoriza as coisas do Senhor? Você valoriza a presença do Senhor? Olhe você para você mesmo, porque é fácil a gente olhar para aquele povo daquela época, é difícil olhar para nós. O texto diz mais: nem discernem o impuro do puro. Irmãos, quem não sabe diferenciar o sujo do limpo, está no meio do lamaçal achando que está bom. Está igual o filho pródigo, lá na lama, se fustigando na lama e achando que está bom. Só pergunto para quem está até lá: você não é assim não, né? Sou nada, pastor, Deus o livre, eu sei diferenciar, eu sei discernir. Esses aqui perderam o discernimento completamente. De meus sábados, esconde os olhos. O que era o sábado, minha gente? Deus estabeleceu o dia do sábado, era para não trabalhar, não era só o dia de folga, era também o dia de culto, era também o dia de adoração. Se reunir, ir ao tabernáculo, ir ao templo, buscar a Deus. Profanavam, faziam qualquer coisa de qualquer jeito. Com Deus as coisas não servem de qualquer jeito, porque Deus não faz nada para mim e para você de qualquer jeito. Diga para quem está ao teu lado: Ele faz o melhor para você, Ele faz o melhor para você. Ele poderia ter feito o mundo de qualquer jeito, Ele fez com excelência. Você não vê não na criação? Você já desceu aí sentido litoral? Já foi sentido Minas Gerais, sentido Rio de Janeiro, sentido Paraná? Que montanhas lindas! A natureza como é linda! A variedade de frutas. Hoje fui ali no sacolão, queria comer a fruta, para a glória de Deus. Venci dos 3 dígitos e voltei para 2, depois de mais de 10 anos, não é? Mas estamos aí no foco aí, né? Pesei ontem 98,5, ó glória, a meta é 90, vamos chegar lá, mas mais de 10 anos e 3 dias, mas foi ali comprar um melão, foi ali comprar uma mexerica. Você olha no sacolão, que variedade, quantas frutas, quantas cores, quantos sabores, quantas texturas. Diga para quem está ao teu lado: Deus caprichou para você comer, para você ter comida, para você ter alimento, Ele caprichou por você. Aí vem você e faz qualquer coisa, de qualquer jeito para Deus. Mas preste atenção, porque na ótica do Novo Testamento, todos somos sacerdotes. O sacerdote não é só quem é o pastor. Só que note que o texto é claro em dizer que aqui está falando do líder, que está falando de quem é referência. Então, analisando os líderes dos nossos dias, será que tem gente assim? Será que tem gente que não ensina a verdade da palavra? Será que tem gente que trata as coisas de Deus de qualquer jeito? Será que tem gente que, ao invés de dar o pão fresco da palavra, serve pão bolorento? Será que tem gente por aí nos altares das igrejas, das congregações, não é? Porque vivemos o tempo em que é moda as igrejas serem verdadeiros shopping centers. Não sei se você sabe, a gente, né, os brasileiros importam a moda dos Estados Unidos. A maioria das coisas. Lá nos Estados Unidos é big igreja. Negócio é estilo shopping. Aqui hoje já está assim também, em muitos lugares por aí. Mas, tirando isso, será que profanam as coisas de Deus? Será que não tem temor de Deus? Será que transgridem a lei? Pense você com você mesmo. Tem lugares por aí que nem sequer pregam mais sobre pecado, porque pecado não dá ibope. Ô irmão, sem santificação ninguém verá o Senhor, e eu quero ir para o céu, e se você não se agradar, o problema é seu, eu quero ver o Senhor, e se você quiser, Ele não muda, a palavra dele não muda, sem santificação ninguém verá a Deus.
A palavra não muda. Vivemos em tempos até de um ditado herético. A palavra se renova a cada manhã. Onde está escrito isso? Está escrito que as misericórdias do Senhor se renovam a cada... As misericórdias. A palavra dele não muda. Céus e terra passarão, mas a palavra não vai passar. Eu posso ter uma interpretação nova, eu posso ter uma revelação nova, mas a palavra é a mesma. E Jesus deixou claro, ai daquele que acrescentar ou tirar. Diga comigo, a palavra é viva, a palavra é poderosa, a palavra é imutável. E nós temos que viver a palavra, crer na palavra, confiar na palavra, andar iluminado na palavra, porque Deus tem compromisso com a palavra dele, e se eu e você tivermos, nós vamos andar na vontade dele. Mas se não tivermos, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Esses sacerdotes aqui transgrediam a lei, transgrediam a palavra de Deus. Será que nos nossos dias é assim? Oh, amados, vivemos em tempos, preguei esses dias. Jesus deixou claro que os escândalos viriam, mas ai daquele por quem vier. Semana passada eu li uma notícia. Fico triste quando leio esse tipo de notícia, mas infelizmente, né, Deus tem a misericórdia lá do pastor preso por abusar sexualmente das irmãs da igreja. Um outro grande líder lá do estado do Maranhão, preso, envolvido em escândalo financeiro, roubando dinheiro. Olha que coisa absurda. E estão aí aos montes, aos montes, aos montes. Né? Citei outro dia um caso lá de uma pastora do Rio de Janeiro, uma grande obra social, uma cantora evangélica, casou lá com o pastor, cuidava de órfãos, tirava gente da rua, mais de 50 crianças, e aí Deus abençoou, uma grande igreja, louvando o Brasil inteiro. Dali a pouco a mulher se torna deputada federal. O que ela fez com o marido? Matou. Está presa, perdeu o mandato. Que escândalo. Aí virou série do Netflix. Você sabia disso? Eu não sei, não lembro bem se é Netflix ou é outro aplicativo desse. A mulher está na cadeia, ganhando um caminhão de dinheiro pela história dela. Olha o tempo em que vivemos. Mas se a classe sacerdotal estava degenerada, será que havia pelo menos uma voz profética? Porque ao longo da Escritura, quando os sacerdotes falhavam no ofício, no Antigo Testamento, Deus levantava um profeta, Deus levantava uma voz profética, uma luz no fim do túnel, um bastião da verdade, alguém para dizer, esse negócio está errado, deixa ele estar errado. Será que havia uma voz profética? Será que havia alguém que era coluna e firmeza da verdade? Será que havia alguém para dizer, esse negócio vai dar ruim, não é desse jeito? Será que havia? Como é que estava a classe profética? Versículo 25, leia comigo. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa, eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Olha a classe profética. Como é que estava a classe profética? Se reuniu, um consórcio, um sindicato, uma agremiação, como um leão que ruge arrebatando a presa. Você já viu um leão numa savana africana? Como é que o leão faz? Um leão correndo atrás de um gnu, a primeira dentada é logo no pescoço. Já dá logo a dentada aqui, porque já para logo. Né? O gnu está correndo, você sabe que o gnu parece um boi, né? O gnu está correndo, o leão corre mais. Mas quando pega, a primeira dentada já é para derrubar. A comparação aqui é um leão que ruge, que arrebata a presa. Devoram as almas. Não era para devorar as almas. Era mandamento do Senhor amar o próximo, sim ou não? Isso está lá em Levítico. Levítico 19. A turma não amava. Quem conhecia Deus não amava. O que eles amavam? Tesouros e coisas preciosas tomam. Será que tem isso nos nossos dias? Será que tem profetas aí nos nossos dias que profetizam por dinheiro? Irmão, nós vivemos num tempo de gente que vai para a internet dizer, eu estou com a palavra, viu? Eu tenho uma palavra de Deus para você, mas manda o Pix primeiro, depois eu te dou a palavra. Vivemos em dias assim. E aí mandam pela internet, pelas redes sociais, e muitos. Anote segunda carta de Pedro, capítulo 2, depois você lê esse capítulo, é uma profecia a respeito do fim, dizendo que no final dos tempos haveriam falsos profetas, que por avareza fariam das pessoas negócio. Vivemos esses dias. O mercado da fé está aí a toda. Cada dia tem um produto novo. A cada dia tem um falso profeta novo. A cada dia tem uma artimanha nova para arrancar dinheiro das pessoas, para arrancar dinheiro das almas. Multiplicam as viúvas. Como é que multiplicam a viúva? Quando é que uma mulher se torna viúva? Quando? Misericórdia, a resposta é difícil, irmão. Quando é que uma mulher fica viúva? Quando? Pois é, quando o marido morre. As viúvas estavam sendo multiplicadas.
Qual a ideia da coisa, a intenção da coisa? Morreu o marido, toma os bens, joga a viúva para a rua, bota ela para fora, toma os bens, toma as coisas. Olha que coisa absurda. Versículo 28, os seus profetas têm feito para eles reboco de cal, não adubada, vendo vaidade, predizendo-lhes mentira e dizendo, assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ou seja, profetizavam mentira, profetizavam falsamente, enganando. Será que tem isso nos nossos dias? Quando o Senhor diz aqui, tem feito para eles reboco de cal, você já viu aquela expressão para inglês ver? Você já ouviu? Você sabe o que significa? Na Inglaterra, em vários lugares, quando tinha um espaço entre uma construção e outra, imagina aí um terreno vazio, baldio. De um lado tem um prédio, do outro tem um prédio. Sabe o que os ingleses faziam? Bota lá um tapume entre um prédio e outro. Bota lá uma fachada, pinta adesiva, né, um telhado, as janelas, né, as portas, porque quem passar na rua vai olhar e vai pensar, é uma casa, é um comércio, só que na verdade é só uma fachada. Por trás não tem, é disso que Deus está falando. Só tem verniz, só tem aparência, só tem fachada. Oh, querido, querida, Deus escolheu a cada um de nós para ser profeta desta geração, e Ele tem uma palavra e uma palavra viva, e a palavra da verdade para colocar na minha e na tua boca, para profetizarmos a verdade, para ser o Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, que profetiza a vida, que profetiza a verdade da Escritura, e não a mentira. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A situação então era gravíssima, era desanimadora, e por conta disso, Deus examina minuciosamente aquela cidade. Deus vai procurar, Jeremias 5 diz, Deus procurou minuciosamente quem praticasse a justiça, quem andasse em retidão, em verdade ante Ele. Porque se houvesse pelo menos uma pessoa, uma só, poderia se ter evitado. Versículo 30, onde começamos a mensagem, olha o que Deus diz. É Deus falando. Quem está vivo ainda, diga amém. Amém. Já dormiu, diga amém. Glória a Deus. E busquei, Deus falando, e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. O Senhor usa um exemplo simples para trazer uma verdade espiritual. Vou lhe trazer o exemplo do que Deus está falando. As cidades no tempo bíblico eram muradas, não é? E os muros eram feitos de pedras, mas haviam ali pequenas brechas entre uma pedra e outra. E era necessário pessoas disciplinadas, pessoas com foco e objetivo, de ficarem de olho naquela brecha, para que o inimigo não se valesse e entrasse por ali. Ao longo da história, nós vemos várias e várias batalhas que soldados, exércitos inimigos se valeram justamente dessas coisas. Por exemplo, os medo-persas entraram na Babilônia, fizeram um desvio no rio Eufrates e entraram por baixo do muro. E não tinha ninguém vigiando. Então aqui, aquele que tapa a brecha, no sentido literal, é um vigia. No sentido literal, é alguém que está de olho. É alguém focado, é alguém disciplinado. Só que Deus vai utilizar esse exemplo que todo mundo conhecia para procurar uma verdade espiritual, para dizer, ensinar uma verdade espiritual, qual é. Deus estava procurando pedreiro, Deus estava procurando vigia, diga comigo, Deus estava procurando intercessores, Deus estava procurando homens e mulheres em santidade, em justiça, em verdade, para se colocar de pé e levantar as mãos em intercessão, para dobrar os joelhos e clamar, mas ele não achou, porque ninguém se importava. Ninguém estava nem aí. E aí pense você com você mesmo. Você tem se colocado na brecha pela tua família, pelo teu trabalho. Quando olhamos a Escritura, Abraão se colocou na brecha, intercedeu por Sodoma e Gomorra. Deus disse, eu vou lá, Abraão, vou destruir. Calma, Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio. Se lá tiver 50 justos, o que Deus disse? Se tiver 50 justos, eu não destruo ninguém. O Abraão começa a pensar com calma, vai reduzindo, até 5. Deus chegou a dizer, se lá tiver 5 justos, eu não destruo ninguém. Mas só tinha um, que era o Ló. Aí Deus tirou o Ló. E a mulher do Ló ainda virou estátua de sal.
Encontramos, não só em Abraão, Moisés se colocou na brecha. Quando o povo fez o bezerro de ouro, Deus disse: Moisés, o teu povo está pecando. Eu vou destruir o teu povo, eu vou fazer de você uma nova nação. E aí Moisés se coloca na brecha e diz: meu povo? De jeito nenhum, o povo é do Senhor. Se o Senhor os destruir no deserto, que dirão as outras nações? Que o Senhor os matou e não tem poder para colocar lá. Tem misericórdia, não faça isso. E Deus ouviu a voz dele. Deus estava provando o caráter dele. E Moisés, mais de uma vez, vai interceder. Quando eles vão lutar contra os amalequitas, Moisés está no monte, e quando ele levanta as mãos, o povo tem vitória. O meu irmão é de mãos levantadas, é olhando para o alto, que a tua família vai ter vitória, vai ter êxito. É de joelhos dobrados, que Deus age, Deus opera. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Encontramos Abigail. Você sabe quem é Abigail? Mulher do Nabal. O Davi estava fugindo de Saul, e aí o rebanho do Nabal estava no campo, e o Davi e o povo que com ele estava, aqueles lá da caverna de Adulão, 600 homens, fizeram guarda, protegeram os tosqueadores de Nabal, o rebanho de Nabal. E aí depois que eles terminaram a tosquia, voltaram lá para casa, o Davi manda lá um mensageiro a Nabal dizendo: olha, quando o teu patrimônio, o teu rebanho estava lá no campo, os teus trabalhadores estavam lá, eu guardei, eu protegi, eu livrei, mas eu estou aqui no deserto, estou com fome, preciso de algo, eu e os meus homens, mande algo para mim. Quando o mensageiro chegou, sabe qual foi a resposta do Nabal? Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Eu vou dar as minhas reses, as minhas ovelhas, para um fugitivo? Eu não vou dar é nada. O mensageiro volta para levar a mensagem para o Davi. Quando Davi ouve isso, ele fica indignado, ele pensa: quem esse Nabal está pensando que é? Todo mundo pega a espada agora, que nós vamos tirar esse negócio ali, e vamos matar ele, a casa dele, isso e tudo, vamos tomar tudo. Davi ficou indignado. Mas ainda bem que o Nabal tinha uma esposa sábia. A Abigail, quando ouviu a história, chamou os criados, já mandou preparar comida, mandou preparar tudo, encheu os jumentos e disse: vamos lá ao encontro de Davi. Quando chega lá na frente do Davi, ela se humilha diante de Davi: tenha misericórdia, o meu marido é um louco. Nabal é o nome dele. Será que teu marido chama Nabal? Ô, pastor, chama não, mas é meio doido também. Será que a tua mulher é uma doida? Passou misericórdia. Estou falando de atitudes, não de nome. Nabal é o nome dele, ele é louco, ele é maluco. Mas tem misericórdia, Davi. Tenha misericórdia, não derrame sangue inocente. Está aqui, ó. Você não queria comida? Está tudo aqui para você e para o seu povo. Diga para quem está ao teu lado: Abigail é uma igreja intercessora, Abigail é uma igreja sábia, e Deus quer ver em você a Abigail desses dias, homens e mulheres que intercedem. Pastor, mas meu marido é um louco, minha esposa é uma louca, meu filho é um nóia, é um cachaceiro, mas Deus quer você orando por ele, Deus quer você clamando por ele, Deus quer você levantando a mão e profetizando: esse cachaceiro vai ser liberto, esse nóia vai ser liberto, é filho de Deus, é escolhido de Deus, Deus vai operar. Deus nos quer na brecha. Hoje pela manhã preguei essa mesma mensagem. Termino o culto, vem a irmã, dizendo que quer contar um testemunho. Tudo bem? Sabe qual foi o testemunho? Passou onde eu moro ali, abriu um negócio lá de tabacaria. E estão fumando narguilé. E estão botando lá um pancadão. E isso é na frente onde eu moro. Só que agora estão até na minha porta. E eu falei que era para tirar. Só que ela falou, e eu esperando, eu falei: vai chegar uma hora que ela vai dizer, mas para a glória de Deus se converteu. É a minha expectativa, né? Estou esperando ela dizer, mas mudou, mas não sei o quê, e nada. E ela só faltou dizer, né? Ela pedindo oração, mas não oração no sentido: Senhor, tem misericórdia, Senhor salva, Senhor liberta, Senhor transforma. Ela pediu oração para ela poder entrar e sair de casa. Eu falei: misericórdia. E falando num tom, só faltou dizer: eu quero que vai para o inferno esse bando de miserável. Será que é o que você pensa? Isso é perigoso, irmão. Onde você mora, tem gente lá nos pancadões da vida, lá na sua rua, nas cachaças, nos narguilés, nas drogas. Será que Deus espera de mim e você que a gente diga: vai para o inferno, morra? Não é isso que Deus quer. Está escrito que Deus não tem prazer na morte nem
do ímpio, antes que ele se converta. Diga para quem está do teu lado, não joga no inferno não, intercede, evangelize, para ir para o céu. Deus quer uma igreja que ora, Deus quer uma igreja que intercede, uma igreja que evangeliza, que leva a salvação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus quer você na brecha pela tua casa, pela tua família, pela tua rua, pelo teu trabalho, por quem está à tua volta, por Carapicuíba, pela nossa nação. Vai lá comigo na carta aos Romanos, capítulo 8. Deus está buscando homens e mulheres que se importem, que se interessem, que queiram estar na brecha. Romanos 8, versículo 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Preste atenção que esse texto não fala somente da glória que nós receberemos e viveremos e contemplaremos lá na glória. Não está falando só de lá. Anota do lado aí, segundo aos Coríntios 3,18, o texto diz que o Espírito Santo vai nos transformando como um espelho na imagem de Jesus, de glória em glória. Diga para quem está do lado, Deus quer você refletindo a glória dele, revelando a glória dele. Versículo 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação de quem, minha gente? Você encontrou o texto? Levante a mão e declare: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, e se você diga: eu sou filho de Deus, e eu vou manifestar a glória de Deus na minha vida, na minha palavra, na minha conduta, para que o nome do Senhor seja glorificado. Versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura, preste atenção, será libertada da servidão da corrupção, do pecado, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Trocando em miúdos, você já é filho de Deus? Através de você, Deus quer revelar a glória dele. Com o propósito de, através de você, a tua casa, a tua família, quem está à tua volta, você também salva, você também liberta da corrupção, você também liberta do pecado, dos laços das trevas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga para quem está ao teu lado, as pessoas têm que ver Jesus em você, naquilo que você fala, naquilo que você faz. As pessoas têm que ver a glória de Deus em você. O mundo está degenerado. Os dias de hoje, bota Jerusalém naqueles tempos no bolso. O negócio está feio. Mas Deus ainda tem filhos, tem ou não tem? Será que Deus pode contar com você? Será que você vai se colocar na brecha? Será que você vai orar ou interceder? Ou será que você pensa que o mundo só gira em torno do seu? Não, mas o que importa sou eu. E depois é eu. Não, é a minha vida, os outros que se lascam. Eu quero ser salvo, se os outros vão ser problema. Ô meu irmão, a nós compete levar o Evangelho. A nós compete viver o Evangelho. Com palavras ou sem palavras. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fato é, preste atenção, depois você lê 2 de Pedro capítulo 3, este mundo que hoje existe, está escrito, está reservado para o fogo, será destruído, será aniquilado, porque Deus tem preparado para os que o amam, um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. E a palavra lá diz de maneira clara, que Deus é longânimo para conosco, não quer que ninguém se perca, mas que todos venham alcançar a salvação. O Senhor Jesus deixou claro, o Evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Cabe a mim e a você fazer a nossa parte. Cabe a nós compreendermos, eu tenho que viver o Evangelho, eu tenho que anunciar o Evangelho, eu tenho que me colocar na brecha, eu tenho que ser o intercessor desses dias, porque esse mundo inteiro será destruído. E querido, querida, não seja egoísta de só você querer a salvação, porque quem é salvo quer ver a salvação dos outros. Quem é salvo quer ver o marido salvo, a esposa salva, o filho salvo, o vizinho cachaceiro. Ô pastor, mas tem um lá que vive na sarjeta, largado na rua. Interceda por ele, meu Deus, levanta esse homem do chão. Meu Deus, liberta ele, meu Deus, opera. Meu Deus, transforma, tira esses da rua. Meu Deus, estende a mão poderosa. Deus quer ver gente na brecha, gente que se coloque de pé, gente que ore, gente que clame, gente que faz. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga para quem está do lado, e aí, você vai interceder ou não?
E aí você vai manifestar a glória de Deus ou não? Oh, querido, Deus tem tanta coisa para fazer na tua vida. Só que olha aqui para mim, Ele quer fazer em você e através de você. Não seja represa, mas seja rio. Não seja água parada só da dengue. Então surto de dengue aí, até numa tampinha que fica parada, pode chegar um mosquito da dengue. Diga para quem está ao teu lado, deixa o rio do Espírito Santo fluir, deixa a água jorrar aí dentro, deixa o Espírito transbordar, para que através da tua vida o nome dele seja glorificado. Quem entendeu? Diga glória a Deus. Se coloque de pé. Esse rio do Espírito tem que fluir em nós e através de nós. O Senhor está buscando aqueles que se colocam na brecha. Homens e mulheres de retidão, de caráter, que levantam as mãos para interceder, que dobram os joelhos para clamar, que agem. O Senhor deixou claro, nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está... Preste atenção. Se de um lado temos a gloriosa promessa do novo céu e da nova terra, se de um lado temos a garantia, o Senhor deixou claro, vou preparar lugar e virei e te levarei. É promessa. Batalhe por isso. Persevere por isso. Porque se você assim não fizer, Deus usa Pedro para dizer que o açoite começa pelos de casa. Pelos insubordinados, rebeldes, desobedientes. Olhe você para você mesmo, como é que está a sua vida diante de Deus? Ô pastor, estou de pé na fé. Glória a Deus por isso. Pastor, sou a coluna da minha casa. Glória a Deus por isso. Mas se ainda não é, está desconcertado, está desajustado, é hora de alinhar. É hora de acertar, é hora de ajustar. A misericórdia é hoje, a graça é agora. Do mesmo jeito que aconteceu lá no passado, hoje pode-se dizer do mesmo jeito. Não adianta só dizer, eu sou povo de Deus, eu sou sacerdote, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou profeta. Vivemos em tempos que já tem gente se auto-intitulando quarta pessoa da Trindade. Tem até livro escrito. Tem bispos por aí dizendo, quando eu estou no altar pregando, eu sou a quarta pessoa da Trindade. Tem gente escrevendo livros e divulgando e propagando aos montes, é a quarta pessoa da Trindade, está formando um grupo que faz parte que adora a quarta pessoa da Trindade. Olha o tempo em que vivemos. Olha o tempo em que vivemos. Querido, querida, é tempo de se encher do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo só enche quem quer ser cheio. Eu pergunto, você quer ser cheio? Você quer se colocar na brecha, deixar de governar?